Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui na presença de Deus para ministrar sua santa palavra. Palavra que Ele tem para cada coração. E é motivo de profunda alegria para mim ministrar o que vem de Deus. Saber que Deus desce até a nossa dimensão para falar conosco, para nos fortalecer, nos animar, nos guiar, nos alegrar. Louvado seja Deus. E para mostrar a cada um que serve a Ele, que vale a pena continuar na caminhada, vale a pena guerrear, vale a pena perseverar, porque o nosso Deus é fiel, Ele é infalível. Glórias a Deus, louvado seja Deus. A palavra que o Espírito da Verdade me deu está no livro de Atos, capítulo 12. O título que está na Bíblia: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Pois é, vou ler alguns versículos e, conforme o Espírito Santo quiser, ele vai me usando para mostrar o que ele quer falar, a palavra revelada. Louvado seja Deus. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asnos. E havendo-o prendido, o encarcerou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então, que texto riquíssimo. Louvado seja Deus. Tenho certeza que irá nos ensinar muito o Senhor através desta mensagem. Glórias a Deus. Então, nós sabemos que Herodes era um homem maligno, perverso. Este Herodes aqui, ele era sobrinho daquele Herodes que mandou decapitar João Batista. Ou seja, da mesma linhagem, o mesmo espírito diabólico. Nada os servos de Deus poderiam esperar deste homem aqui. Só maldade. E hoje não está diferente. Apenas nós vivemos num país que não há essas atrocidades. Ainda, não sei do futuro, só Deus sabe. Mas nós vemos que em vários lugares do mundo existem acontecimentos tenebrosos contra os que servem a Deus. Louvado seja Deus. Nós sabemos que tem homens que têm poder sobre a terra. Satanás tem poder, mas a grande diferença é que o nosso Deus tem todo o poder. Então, todos eles estão limitados ao que Deus permite. Eles não vão além da permissão de Deus. Então, nós temos esse refrigério, essa segurança em saber que os homens, o adversário, podem conspirar, podem planejar qualquer coisa contra nossas vidas. Mas a última palavra procede da boca de Deus.
Isto é motivo de, meu Deus, de alegria, porque não estamos nas mãos dos homens, estamos nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, nós vemos aqui que a igreja estava crescendo, estava ganhando almas para Jesus Cristo, mas a revolta veio contra os cristãos, através dos judeus, que estavam irados, porque eles estavam debaixo da lei e não aceitavam o Senhor Jesus Cristo. Não aceitavam a salvação eterna. E a Bíblia diz que Herodes matou à espada Tiago, irmão de João. Então, nós vemos aqui que Tiago foi um dos mártires da igreja. E eu me lembrei muito de uma palavra, quando eu vi Marcos morrer à espada aqui, me lembro muito algo que diz assim, Marcos capítulo 10, versículo 35. Só para a gente recapitular o que foi que Tiago e João disseram que iam passar, né, por amor do nome de Jesus. E verdadeiramente eles passaram. E Tiago foi o primeiro de muitos que morreram por amor a Deus. E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E ele lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Está vendo como a palavra tem poder? Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado, o batismo do sofrimento, da agonia, da dor. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Eles disseram que iam beber o cálice e o mesmo batismo, o padecimento. E aqui, em Atos 12, versículo 2, a Bíblia mostra que Tiago morreu decapitado. Então, eram os dias dos asmos, ou seja, da Páscoa. Então, a intenção de Herodes era guardar Pedro para depois da Páscoa matá-lo, entregá-lo aos judeus para ele morrer. Mas o Senhor tinha dito a Pedro que ele ia cuidar das suas ovelhas. Não foi isto? Pois é. Tudo que Deus fala tem que se cumprir. Porque entenda, Pedro estava preso e Tiago, tinha morrido, através, claro, a mando de Herodes. E Pedro preso. O que restava a Pedro ali diante dos homens? A morte. Pelo mesmo motivo que Tiago morreu. Mas Deus é fiel. O nosso Deus é todo-poderoso. É porque a gente não tem a dimensão do poder de Deus. Não temos. Por isso que às vezes ficamos, em alguns momentos, só Deus sabe como ficamos, os momentos pelos quais passamos, na hora que algo adverso está acontecendo.
Mas a gente tem que se lembrar sempre, por isso que Deus, ele deixou a sua palavra para nos fortalecer, para sabermos que vale a pena seguir a Deus. Só temos a ganhar. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz aqui, olha que covardia. Eles prenderam Pedro, a Bíblia diz, o encarcerou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, ou seja, 4 escoltas de 4 soldados cada uma, ou seja, 16 soldados somente para cuidar de Pedro, para que ele não fugisse. Mas o poder humano é limitado, é fraco, na verdade, diante do poder do nosso Deus. Pois é, mas tem uma coisa, que quando o Espírito Santo me deu essa mensagem, ele me falava muito de oração, o poder da oração. Tem poder a oração do justo, tem eficácia, tem resultado. Muitas vezes acontecem tantas coisas para o povo de Deus não orar. E aí vem a frieza, vem aquela letargia. Mas este texto aqui mostra o poder que tem quando aquele que serve a Deus ora. Há poder na oração do justo. A vitória de Deus. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Contínua. Eles estavam ligados pelo mesmo Espírito, pedindo a Deus por Pedro. Glórias a Deus. Só que quando a gente pede algo a Deus, nós, mais ou menos, nós dimensionamos algo, nós pensamos em algo como às vezes pode ser feito assim, dessa maneira, não tem outra maneira para ser feito. Muitas vezes visualizamos algumas coisas. Só que Deus, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Ele sempre é um Deus que surpreende. A igreja estava em contínua oração por Pedro, mas eles não imaginavam como Deus ia agir. Eles sabiam que Deus ia fazer algo, mas o quê? Por mais que eles conjecturassem entre si, eles nunca iam alcançar o que Deus fez. Deus é lindo demais. Pedro estava dormindo entre 2 soldados presos, ligado com 2 cadeias aos soldados. Era costume romano fazer isso com os presos, para que não fugissem, principalmente os mais perigosos. Pois é, meu Deus, imagine Pedro ali sendo guardado, vigiado por 16 soldados armados, todos paramentados. Agindo Deus, quem impedirá? Por isso que eu quero lhe dizer nesse momento aqui, em nome de Jesus Cristo, não deixe de orar. Mesmo na sua pequena força, ore. Se você tiver, por alguma restrição, alguma coisa, você não puder orar muito tempo, ore, mas que a sua oração venha do coração. Que seja uma oração feita com fé, mas não deixe de orar. De forma alguma, porque toda oração que você fizer terá resposta.
pode não ser imediata. Orou agora, amanhã de manhã já tem. Mas haverá resposta. E pode ser também que a pessoa ore e Deus opere o milagre logo. Deus sabe trabalhar. O que Ele quer é que continuemos orando. Pastora, eu não estou vendo nada. Amém. Você não está vendo nada? Aquele povo ali que estava orando por Pedro não estava vendo nada. Pelo contrário, se fosse humanamente, eles estariam vendo Pedro já morto. Mas você pode ter, em qualquer situação que você veja muita dificuldade para ser resolvida, ou até impossibilidade, continue orando. Não pare de orar. Continue por todas as causas, por tudo. Continue. Você vai ver. Você vai começar a ver quando você persevera em orar, Deus começa a responder. Você vai dizer, meu Deus, é claro, Ele responde. Olha o que aconteceu aqui. Quando nós oramos, Deus opera milagres. Eu creio nisso. Como eu creio que Deus vive e reina para sempre. Eu não tenho dúvida que há poder na nossa oração. Por isso que o adversário opera tanto para o povo de Deus não orar, para não ter força para orar. É incrível. É tudo espiritual. E a pessoa não vigia também. Se deixa levar por aquilo ali e se acostuma com aquela vidinha. Ah, mas eu não posso me ajoelhar, meus joelhos doem demais. Se sente. Vá para a janela. Comece a orar a Deus. Se você estiver acamado, estiver com restrições para sentar alguma coisa dessa, deitado mesmo, ore. Ore. Deus entende o seu clamor. O importante é que você ore. Seja como for, ore. Converse com Deus. Normalmente, como você pega o WhatsApp, ou então pega o telefone, ou então se encontra com alguém, bate papo, conversa, tal. Faça assim com Deus, da mesma maneira. Não precisa formalidades, coisas rebuscadas. Deus é simples. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, meu Deus do céu, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Meu Deus, você já parou para pensar? Porque quando a gente lê essa palavra aqui, geralmente as pessoas leem e ficam impactadas, acham lindo isto aqui. Meu Deus, que coisa linda que Deus fez. Mas entenda, a Bíblia é prática. Hoje acontece isto ainda. Deus opera assim. Claro que sim, é o mesmo Deus. O anjo, meu Deus, quando o anjo chegou, resplandeceu uma luz na prisão. E a Bíblia diz, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Você sabe o que foi que Pedro fez ali? Nada. A igreja estava orando. A Bíblia não diz que Pedro estava orando. Com certeza ele estava ligado em Deus. Mas no momento que a gente passa um momento assim, às vezes faltam as forças. Muitas vezes só conseguimos orar, às vezes nem conseguimos falar direito, como Ana estava daquela maneira. Então, mas ele estava ligado em Deus. Ele estava orando, de alguma maneira ele estava ali
suplicando o socorro de Deus. Mas a igreja estava orando, o povo de Deus estava orando, em uníssono. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Tudo pelo Espírito, meu Deus. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. Eu acho lindo isso aqui, o versículo 9. Meu Deus, me impressiona esse versículo 9. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Está entendendo? O milagre já tinha sido estabelecido, mas ele pensava que era uma visão. Está entendendo? Porque o milagre sempre vai nos pegar de surpresa. O milagre vem de repente. Quando eu falo sobre milagre, eu não falo como um jargão, entendeu? Para iludir as pessoas falando sobre milagre, não. Quando Deus não manda eu falar, eu não vou falar. Mas se Deus está dirigindo a isto, pois é, Deus sabe falar, Deus sabe como falar e para quem falar. Aqui havia já ocorrido um milagre, mas ele pensou que era uma visão. Vai ser assim com você também. Você vai pensar que está sonhando. Você vai se beliscar para saber se é verdade ou se é um sonho, ou até uma visão. Eu não tenho dúvida disto. Deus é lindo demais. Meu Deus, acho lindo esse versículo 9. Mas cuidava que via alguma visão. A nossa humanidade. Pedro, cheio do poder de Deus no Pentecoste. Nos milagres que Deus usou para ele fazer. E aqui ele estava pensando que era uma visão. Coisa linda, meu Deus. Que bom que Deus colocou isso aqui na Bíblia, porque a gente vê como nós somos limitados. E Deus, meu Deus, é todo poderoso. Sabe trabalhar. Perfeito. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, olhe quanta segurança. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Não precisou nenhuma força. Foi tudo pelo Espírito Santo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Está entendendo? Deus vai fazer a parte dele. Agora vai deixar a sua parte para você fazer. Um exemplo bem simplório, por favor. Deus, você está esperando um varão, uma varoa. E Deus manda, testifica no seu espírito e no da pessoa. Glórias a Deus. Quando Deus une duas pessoas, é perfeito. Quando a união vem de Deus, é sobrenatural. Deus já mostrou quem é a pessoa, já uniu, pois agora os dois é que vão desembaraçar as coisas. Fazer os papéis de casamento, comprar as coisas, tal, se preparar para o casamento. Fazer os planos para a viagem após o casamento, etc. Sempre a pessoa precisa de um emprego. Está precisando e as portas estão todas fechadas. De repente Deus abre a porta e surpreende a pessoa. É melhor do que a pessoa pensa e pede. Eu creio nisso. Completamente creio. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai ser admitida na empresa e ela vai fazer a parte dela. Cumprir com suas obrigações, procurar estudar alguma coisa que ela não sabe para ela se aplicar ali. Não é isso? Mas o milagre Deus fez. Aqui o anjo, e logo o anjo se apartou dele. O anjo fez a parte
E agora, a partir dali, era Pedro que ia fazer. Então, assim é conosco. Nós não podemos ficar na inércia. Deus entrega algo e a gente fica ali naquela mesmice. Não. Temos que ir adiante e avante. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei, agora, verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Agora, depois que ele já estava na rua, conforme diz aqui, tendo saído, percorreram uma rua. Aí o anjo se apartou. Agora, que o milagre já tinha se estabelecido há algum tempo já, que ele entendeu que foi o milagre de Deus. Que ele pensou que era uma visão. Não é uma visão, é um milagre. Louvado seja Deus para sempre. É lindo demais isso aqui, meu Deus. E Deus livrou Pedro da mão de Herodes e dos judeus perversos. Assim ele faz hoje. É o mesmo Deus que continua nos guardando nesse mundo diabólico. A Bíblia diz: se não for o Senhor, os homens nos teriam engolido vivos. É verdade. Os homens, as pessoas perversas mais que servem a Satanás, que são muitas sobre a face da terra. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Você está entendendo? A base de tudo aqui, a oração. Compreendeu isto? Não haveria milagre sem oração. Lhe digo isso aqui, com toda certeza. Tem que haver oração. Quais causas você tem para colocar que você precisa de uma... e que você também quer orar por outras pessoas, seus parentes, familiares, amigos, pessoas que você nem conhece também. Quais as causas? Coloque diante de Deus. Tire um tempo para fazer isso. Mas a Bíblia diz, onde muitos estavam reunidos e oravam. Eles estavam orando ali, fazendo alguma coisa. O que eles podiam fazer ali era oração. Ore, não deixe de orar. Seja a barreira que vier diante de você. Mas lute contra isto e ore. Ore mesmo. Não deixe de orar. Apresente a Deus as causas. A Bíblia diz: apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Está lá no livro de Isaías 43, 26. Eu amo essa palavra, que a gente apresenta as nossas razões a Deus, para a gente: olha, Deus, eu estou orando ao Senhor por isso, isso e isso. Eu preciso disso, 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 por causa disso, disso, disso. Muitas coisas não recebemos porque não oramos, sabia? Às vezes até você ora em pensamento, Deus responde. Mas tem que orar. Sem oração, não vai ter ação no céu. Não espere Deus agir sem oração. Lhe digo aqui, com toda sinceridade. Não adianta eu dizer assim a você: não, mas fulano vai orar por você. Cicrano vai orar. Não. Amém. Que todo mundo ore por você. Mas que você também ore. Mesmo que você esteja passando momentos difíceis, que lhe falte até força. Mas é mistério você orar. Ore. Deus entende o que você está passando. Mas ore. Como for, ore. A Bíblia diz o que? Eleva os meus olhos aos montes. De onde me virá o socorro?
o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, alguma coisa o salmista fez para receber o socorro de Deus. Ele levou os olhos dele para os montes. Buscou a Deus. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. Eu achei graça também disso aqui. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta. Ela estava exultante, aquela criança. Mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Olha só. Pedro já tinha acontecido o milagre, não foi isto? E Pedro só veio entender depois. Ele pensava que era uma visão. A mesma coisa o povo que estava orando. E a mesma coisa somos nós. Exatamente igual. E disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo. Ou seja, o anjo de guarda de Pedro. Está entendendo? Que foi ali dar algum aviso, alguma coisa. Meu Deus, eu lhe digo aqui, o milagre de Deus sempre vai causar impacto. Sempre vamos ficar exatamente assim. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Tá vendo? O milagre causa espanto. Sempre. Porque nossa humanidade, meu Deus, é pequena demais para assimilar o milagre. Mas este Deus que fez milagre aqui, abriu as portas da prisão, que causou assombro a muitos, é o mesmo Deus a quem servimos hoje, que continua operando milagres a favor daqueles que servem a Ele, em espírito e em verdade. Vale a pena servir a Deus. Passamos lutas aqui, muitas, aflições, lágrimas, dores. É tanta coisa que só Deus para nos sustentar de pé. Mas Deus continua operando milagres. Ele faz maravilhas a favor das nossas vidas. Não duvide disto. Talvez você esteja dizendo, mas a minha situação não tem jeito. E a de Pedro tinha jeito? Qual o jeito que você daria para a situação de Pedro aqui, para ele ser solto? Humanamente. Sabe qual era o jeito? Nenhum. Porque não tinha jeito. Eu tenho certeza que sua situação pode não ter jeito como a de Pedro tinha. Não tinha. Mas a sua situação não é pior do que a de Pedro, na cadeia. Preso ali com 16 soldados, o guardando. Deus não operou? Por que Deus não vai operar na sua vida? Por que você sempre diz coisas negativas? Porque tem gente que não, tem que profetizar. Se lembra de Ezequiel, diante do vale dos ossos sequíssimos. O que foi que Deus disse a ele? Profetiza, filho do homem, sobre esses ossos sequíssimos. Profetiza. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Fale coisas boas, coisas de vitória a favor dessas causas. Não se deixe levar, pelo amor de Jesus, pelo que você está vendo, porque você não irá suportar ficar de pé. Você tem que se deixar guiar pelo que você crê. Que Ele vai fazer, o Todo-Poderoso. Eu não tenho dúvida. Debaixo do sangue de Jesus Cristo, escondida na cruz de Cristo, eu falo isso aqui,
debaixo do sangue de Jesus, com fé absoluta, crendo verdadeiramente que ele faz, ele opera, ele surpreende, ele causa impacto a muitas vidas. O milagre de Deus choca muitas pessoas, principalmente quem recebe. É incrível. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para o outro lugar. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. E o Tiago que morreu, no versículo 2, é o apóstolo. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro, porque eles tinham a obrigação de cuidar. Se eles deixassem o preso fugir, eles pagavam com a própria vida. Eles eram punidos mesmo. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Tá vendo? E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Meu Deus, seja exaltado o teu nome, meu Deus. Seja glorificado para sempre o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Porque quem machuca, quem maltrata, quem faz coisas malignas contra aqueles que servem a Deus. Eu vou lhe dizer algo aqui, sinceramente, mesmo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu vejo alguém fazer o mal a alguém que serve a Deus, alguém que tem um coração contrito e quebrantado, que é um coração bom, verdadeiro, na verdade, sabe qual é o primeiro sentimento que eu tenho dessa pessoa que faz o mal? Pena. Porque eu sei que ela vai pagar um preço tão alto que ela não vai aguentar pagar. Muitas delas pedem para morrer e a morte não chega. Porque eu já vi essa história muito. Já vi pessoas pagarem com a própria vida por ter feito maldade a inocentes. Eu já vi. Não foi uma vez, nem duas, nem três, nem cinco. Já vi. São experiências profundas que Deus nos deixa ver para a gente saber que ai daqueles que tocam, nos que servem a Deus, porque entenda, Deus, ele, a multidão não tem vínculo com Deus. Muitos não querem Deus. E os que querem, os que servem a Ele verdadeiramente, as pessoas perversas vêm para atingir essas pessoas. Já pensou? Como é que Deus não fica? Sabendo que muitos negam o nome dele. Muitos escarnecem também. E aqueles poucos que o amam sobre tudo e sobre todos estão sendo maltratados, espezinhados. Deus se vinga. A Bíblia diz que Deus é vingança. A nossa vingança vem do Senhor. Não fica de pé quem é injusto, quem é perverso, quem é soberbo, quem é mau. O preço a pagar é tão caro que eu já vi pessoas no leito pedindo para morrer mesmo e a morte não vinha. Porque não tinha se cumprido o ciclo da punição, do juízo. Até para isso tem um ciclo. Porque Deus é um Deus de ordem e decência, até na punição de alguém. Por isso que se você está sofrendo injustiça, ou se está vendo pessoas sofrerem, pessoas de bem, de bom coração, puras, tenha certeza, quem está fazendo isso vai padecer,
vai ranger os dentes de dor, porque está bulindo com inocentes, com pessoas, meu Deus, que não lhe fez mal nenhum. Versículo 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe dirigiu a palavra, ou seja, ele estava fazendo um discurso ali. Aquele homem periculoso, mau, cruel. E o povo exclamava, olha só, voz de Deus e não de homem. Então o povo estava fazendo de Herodes como se fosse Deus. Porque Herodes queria o quê? A glória que só a nosso Deus pertence. Ai de quem tentar tocar na glória de Deus. Não fica de pé, de forma alguma. Não adianta, não vai muito longe. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor. Está entendendo? O anjo do Senhor, Deus enviou o anjo para livrar Pedro da cadeia. Mas Deus também envia o anjo para aplicar o seu juízo. Por isso que eu sempre digo, nunca se vingue de ninguém. Nunca. Seja o que for que fizerem contra você, não se defenda. Não brigue, não grite, não se rebele, não se revolte. Não faça escândalo, não vá para a rede social para falar, não fale com um e com o outro. Tenha muita prudência. Porque esses mesmos para os quais você está falando, ou você até quer falar, depois essas mesmas pessoas vão se levantar contra você. Está entendendo? O coração do homem é terrível, é tenebroso. Só Deus para guardar os que servem a Deus aqui nesse mundo diabólico. Porque no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Entenda. Você está entendendo que Deus é um Deus que ele a uns ele exalta e a outros ele humilha? Quanto Herodes se exaltou, caiu por terra. Assim são todos, literalmente, que se levantam contra aqueles que servem a Deus. Que são servos genuínos de Deus, não os falsificados, que são a maioria. Por favor, esses aí falam a mesma língua dos perversos. Só que estão travestidos de crentes ali, de que servem a Deus. Mas nós já sabemos que não servem. Ai de quem tocar naquele que serve a Deus, que ama a Deus. Vai padecer mesmo. E que Deus ajude que muitos deles tenham salvação eterna, que se arrependam, que haja tempo para se arrepender. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Então, os estudiosos, eles falam que, segundo a medicina da época, Herodes, um cisto no intestino dele, que tinha solitária e que tinha muitos fluidos, se rompeu. E diz que saiu por todo lugar do corpo esses vermes. Aqui está dizendo, e comido de bichos, expirou, de vermes. Os médicos dizem que foi aqui a solitária que rompeu aquele cisto intestinal. Seja o que for, o juízo foi feito contra aquele perverso.
e continua sendo feito hoje pelo nosso Deus. Por isso que a nossa parte é qual? Confiar nele, crer, porque ele fará. Ele está a favor daqueles que servem a ele, daqueles que são misericordiosos, são bondosos, aqueles que são contritos e quebrantados. E a Bíblia diz no versículo 24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Louvado seja Deus. Sempre assim. Pode acontecer o que for no mundo, a palavra de Deus vai crescer e vai se multiplicar. Vai continuar operando milagres, maravilhas, juízo, seja o que for, vai continuar. Glórias a Deus. Porque o nosso Deus, ele é um Deus. Na Bíblia, Jesus disse o quê? O meu Pai trabalha e eu também. Então Deus está a trabalhar por aqueles que esperam nele. Continue esperando e orando. Não pare de orar. Isso é que eu tenho a lhe dizer. Quando o milagre chegar, você vai ficar igual a Pedro, ou então igual aqueles irmãos, sem acreditar. Vai pensar até que é um sonho, que é uma visão, mas é a realidade. É o milagre de Deus. Essa é a mensagem que o Espírito Santo tem para você nesse momento. Receba, porque vem dele, para te fortalecer, te ajudar, para te guiar na caminhada aqui. Jesus Cristo te abençoe. Se prepare, porque o que Deus falou vai se cumprir. Vai. Não duvide. Creia. Se for possível, creia contra a esperança. Você vai receber, sem dúvida alguma, como Deus vive e reina para sempre. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.